Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 13 de março de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI, AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Temos a honra de receber no nosso programa hoje os membros da primeira gestão de colegiado da Conscienciologia. E aí nós temos hoje presente aqui os professores e professoras. Alexandre Baltazar, voluntário desde 1993, docente em 1994, tenepsista em 1995, verbretógrafo da enciclopédia, membro do CDC desde 2016. Cristina Aracaki, voluntária desde 1995, docente em 1997, tenepsista até 2001, verbretógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, membro do tiro do CDC desde 2016. E Malu Balona, voluntária desde 1986, docente em 1995, tenepsista desde 1988, verbretógrafa da Enciclopédia, membro suplente titular CDC desde 2016. O tema hoje é colegiado da Conscienciologia. E aí, Marilza, eu passo para você para fazer as boas-vindas e entrar no nosso primeiro bloco. Ok, bom dia a todos. Sou Marilza de Andrade, diretamente de Foz do Iguaçu, e é com imenso prazer que nós estamos recebendo os professores que fizeram parte no primeiro colegiado da Conscienciologia. E nós temos aqui hoje nós temos, os professores Alexandre Baltazar, Cristina Aracaki e Malu Balona. Sejam bem-vindos ao programa e podem dar bom dia aos nossos ouvintes. Olá, Maria. Oi, professora Cristina. Vamos lá, Malu. Vamos, querida. Vai você. Tá, bom dia. Bom, então, meu bom dia a todos. Com grata satisfação, Marilza e Eliel, que nós estamos aqui no programa Conteúdos do Paradireito para compartilhar com todos vocês a nossa vivência, a nossa experiência, no colegiado. Tá? Então, já desde logo, meus agradecimentos pelo convite e pela participação de todos. Professora Malu. Satisfação também enorme de estar com vocês. O Paradireito é um velho companheiro nosso aqui, desde os primórdios da proposição, e você vê que esse colegiado é tão afinado que a gente entra até junto, parece um integral na hora de falar. Pois é. Então, é uma satisfação enorme estar participando desse programa, que ele vem esclarecer bastante, né, Marilza, essa questão relativa ao paradireito, à paradireitologia, ainda há tantas dúvidas. Fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir aqui com os colegas para o aprimoramento dessas ideias. Ok. Professor Alexandre Baltazar. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês, amigos e amigas paradireitólogos, no programa Conteúdos do Paradireito. É uma grande satisfação e estamos à disposição para ajudar nesse debate. Ok. Nós vamos ter, então, a professora Malu Balona como representante do colegiado da Conscienciologia, nos mostrando o que foi o colegiado, qual a função dele dentro da CCCI, a importância desse colegiado, uma vez que o próprio professor Valdo, quando fez o verbete do DAC, ele disse, quando ele apresentou esse verbete, ele disse que era o legado maior dele à Conscienciologia, esse sistema do colegiado. Então, vamos, professora Malu. Olha, de fato, Marilza, é um empreendimento inovador, em todo sentido, dentro da nossa estrutura, embora nós já tenhamos tido algumas experiências anteriores, mas assim, fixa, de longa temporada, com, vamos dizer, uma gestão com um período delimitado, como foi, e uma eleição direta pelos participantes da CCCI, é um caso inovador. O professor propôs justamente prevendo a ausência dele no futuro e que seria interessante que reunisse um grupo de especialistas de diferentes tipos e experiências, como é o nosso caso, complementares entre si, e que pudessem assumir não a personalidade dele, nenhuma personalidade é substituível,
todos somos singulares, mas as tarefas e as atribuições podem ser executadas e, principalmente, elas são aprimoradas em grupo. E foi uma de grande inteligência da parte dele fazer essa proposta, porque essa complementaridade só enriqueceu o nosso trabalho e, sem dúvida, não dilui as responsabilidades, mas também dá uma consistência maior, uma qualidade maior a essa responsabilidade. Então, uma experiência assim de grande porte na CCCI como um todo, inovadora, muitos desafios que ainda estamos enfrentando agora. Vamos agora, brevemente, passaremos à próxima gestão, que é apenas a segunda, estamos começando. Então, eu penso que as repercussões na nossa comunidade e em nós mesmos como integrantes é enorme. É enorme porque ela é muito reeducadora, ela é muito parapedagógica, para quem sabe aprender, e quem quer aprender e gosta de aprender. Então, é o nosso caso, nós estamos aprendendo em grupo. O professor sempre valorizou muito a questão das especialidades, não somente da ciência, mas das pessoas, os atributos, as qualidades pessoais, a ficha evolutiva, a experiência. Então, o enriquecimento em grupo disso tudo, quando não há a competição, quando não há um processo de concorrência, e sim de contribuição real, o enriquecimento é enorme. Então, ganha-se muito tempo. Então, nesse período, que brevemente fará 5 anos, eu, no caso, 3, porque eu substituí um titular, um membro titular, a gente vê que o legado maior é o nosso nível de maturidade, que com certeza foi acrescido e de qualidade também. E a gente espera que para todos tenha sido também útil, porque nós, inclusive, fizemos uma listagem de realizações e vimos que há bastante contribuição, o legado está aí. Vamos aproveitar. Professora, e me diz uma coisa, de princípio, quantos membros foi combinado, como vocês chegaram nesse consenso de um determinado número de titulares e suplentes para os cargos? Olha, isso tudo foi muito discutido, Marilza, no ano de 2016. 2015 parte, mas 2016 foi assim, uma tarefa grupal grande na CCCI. Houve grande divulgação, houve motivação para que todos participassem. Então, chegou-se à conclusão que o ideal seria um número par, 6 membros titulares e 3 suplentes. Ao longo da experiência, nós vimos que a situação pode mudar muito. Você vê, 3 membros titulares precisaram se ausentar, foram substituídos por 2 suplentes, um deles declinou, e nós, então, preferimos conservar a forma como está agora, para já, vamos dizer, aproveitar o entrosamento, todo o trabalho que foi feito entre nós, desse amálgama de experiências e de desfrutar de uma real harmonia, de uma real amizade entre nós, para que a gente pudesse decidir com a melhor qualidade possível questões relativas à CCCI. Então, houve um longo trabalho, nós nos espelhamos muito naquele modelo da consciência, da democracia direta, democracia pura. É claro que ela não é tão pura assim, nós estamos longe disso ainda. Ela é um pouquinho impura, mas nós vamos chegar lá, porque o primeiro exemplo vem, a gente observa, critica, avalia, vem a segunda gestão, nós vamos ganhar muito mais experiência. E com isso, o mais importante é aquilo que o professor deixou escrito, né? Que a modalidade colegiado, ela dilui, por um lado, o poder, mas, ao mesmo tempo, ela dá pesos iguais, todos têm a mesma força de participação. A palavra de todos tem a mesma validade. Ninguém vai assinar no final. Hoje, por exemplo, eu estou aqui falando porque eu sou mais faladeira, às vezes, mas não porque eu represento nada, porque a representatividade ela é conjunta. Quando nós estamos juntos, nós temos uma representatividade. Ok, professora. Deu uma boa ideia do funcionamento do colegiado. Muito obrigada. Professora Cristina Aracaki, a partir da explanação dessa rica experiência que vocês tiveram durante esse período do colegiado, eu gostaria que você falasse. Eu sei que você tem muita experiência em questão de colegiados, né? É assim a pioneira dentro da conscienciologia nesse sentido. Então, eu gostaria que você falasse da sua experiência no grupo. Então, Marilza, não só eu, né?
mas outras pessoas também já participaram de experiências em colegiadas, a exemplo do colegiado gestor do CAEC, que foi uma experiência muito interessante, em que os voluntários sempre se reuniam na forma de colegiado e decidiram políticas institucionais, né? Enfim, o modelo também que foi criado, e o Alexandre Baltazar está até aqui porque ele vai se lembrar disso, do colegiado conscienciocêntrico da então IC Discernimento, né? Quando o discernimento era uma instituição conscienciocêntrica, foi, na verdade, uma instituição conscienciocêntrica, mas essa experiência no colegiado da Conscienciologia, realmente, eu posso dizer que veio assim como um acréscimo muito particular e muito peculiar, né? Dentro das experiências que eu já tive, por vários motivos. E só pegando o gancho na fala da professora Malo, essa questão do exercício do poder em conjunto, de uma horizontalidade, né, de uma ausência de coordenação, porque essa é uma característica do colegiado da Conscienciologia, nós não temos um coordenador, uma coordenação formal, como a professora Malo mencionou, que represente o grupo, né? Todos nós representamos o grupo e o grupo é representado por todos nós. Então, isso, quando a gente estuda teoricamente, quando a gente fala, quando nós alegamos alguns princípios, isso nos parece assim fácil, mas para mim, pelo menos na prática, foi um grande aprendizado, porque isso requer um nível de reciclagem, de reestruturação pensênica, que são raras as oportunidades, eu vejo, tanto na sociedade intrafísica, né, como até mesmo na própria sociedade conscienciológica, nós temos de passar por tanto tempo, durante todo o período, eu estou na gestão, né, como membro titular desde 2016, com esse tipo de experiência, né? E foi um local, sabe, Marisa, fazendo um gancho aqui com o programa, em que eu pude realmente compreender determinados aspectos da paradireitologia que até então eles figuravam mais na condição de uma teoria ou de uma cognição mais teórica da minha parte, como, por exemplo, a questão do respeito interconsciencial. Então, na questão do colegiado, o fato de nós não termos coordenação, de nós nos colocarmos sempre numa posição de horizontalidade, aquela questão do respeito interconsciencial, de não haver nenhuma possibilidade, nenhuma intenção de convencer o outro integrante ou convencer os demais do grupo sobre o seu argumento, né? Mesmo que você tenha o seu argumento como mais lógico, como mais parapsíquico, como o melhor para todos, como mais cosmoético, e respeitar muito a posição do colega. Então, esse foi um grande aprendizado nesses 5 anos. Uma outra condição também, o valor do trabalho sinérgico. Isso também tem a ver com respeito, né? Quando nós valorizamos e nós reconhecemos a FEP dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos compassageiros que estão trabalhando conosco, que estão voluntariando conosco. Cada um de nós temos trajetórias na conscienciologia já de mais de década, né? Mais de 2 décadas, só lembrando que, além de nós 3, os professores Alcir Alves e Moacir Gonçalves, que hoje não puderam estar aqui conosco, também integram o colegiado da Conscienciologia, integram essa primeira gestão, né, do colegiado da Conscienciologia, e cada um de nós temos já uma trajetória de mais de décadas, até às vezes de 3 décadas de voluntariado, cada um com a sua expertise, e o reconhecimento, né, do saldo desse trabalho até então realizado enquanto voluntariado entre nós, entre os pares, a valorização, até certo ponto, quando a gente trabalha, um senso de gratidão por estarmos ali compartilhando espaço, compartilhando ideias, né, com pessoas que têm igual nível de experiência igual a nós, né, ou até melhor. Então, esse reconhecimento, nossa, nisso aqui eu sou boa, mas nesse outro aspecto, se tratando, por exemplo, de para-reurbanologia, de Cognópolis, o Alexandre tem muito mais experiência, professor Lamalo, com a experiência dela toda, né, de parapedagogiologia, de holomemorialista, né, professor Moacir, um ícone dentro da área da parapercepciologia e da pré-intermissiologia, professor Moacir também dentro da condição da parapercepciologia, professor Alcir da pré-intermissiologia. Então, esse reconhecimento mútuo, essa valorização, né, do trafora alheio, lembrando que a paradireitologia é a mega traforologia, né, teática, então esse reconhecimento do trafora alheio e esse movimento de trabalhar em conjunto, fazendo o sinergismo dos trafores, isso
é um conteúdo paradireitológico super avançado que eu tive a oportunidade de vivenciar na prática e tenho enorme gratidão por essa oportunidade, né? E penso também que está sendo, né, uma ótima oportunidade para o que a gente fala lá do exercício do para-dever, entende? Porque determinadas pessoas já têm uma trajetória também na Conscienciologia, já teve muito aportes, né, como se fala sob o ponto de vista prático, já recebeu muito aporte, mesmo estando voluntariando na Conscienciologia, seja pelas suas oportunidades de voluntariado, e então agora cada um vai saber por si, mas qual é o momento de fazer a retribuição, ou como até a professora Malu gosta de falar, a contribuição para o grupo, né? Okay, então, ali é uma oportunidade do exercício do para-dever intermissivo, entendeu? De nós fazermos retribuições e contribuições de tudo aquilo que nós já amealhamos, né? Na questão da interassistência. Okay, e olha, Marilza, é uma interassistência avançadíssima, tá? Porque com certeza. Quando a gente consegue, eu tive a experiência de desenvolver parapsiquismo, porque as EQPECs que trabalham com a ideia do... Nós vamos voltar a esse bate-papo no último bloco, tá bom? Ah, tá bom. Desculpa, então. Estou aí passando o tempo. Tudo bem. Eliel, é com você agora. Bom, é muito importante a presença de vocês e da vivência da experiência de vocês. E um aspecto que eu achei importante nesse primeiro módulo, que às vezes o professor Walter me falava da questão de ficar ombro a ombro com o amparador, né? Cada um tem a sua especificidade, o amparador está numa condição, às vezes, extrafísico, de uma vivência, mas a gente aqui no intrafísico também tem a nossa importância. E parece que a vivência do colegiado traz essa vivência do amparador ombro a ombro. É como se vocês fossem amparador ombro a ombro um do outro, dentro do colegiado. E é um exercício que a gente tem multidimensionalmente dessa forma. Vocês estão vivenciando isso intrafisicamente, né? Seu amparador intrafísico. Isso acontece também no duplismo, quando um faz a tenepse e o outro fica como amparador em vigília, né? Do outro que está fazendo tenepse. Então, o colegiado, ele tem essa característica de a gente vivenciar isso no dia a dia. O que é ser amparador do seu colega evolutivo, do seu compassageiro evolutivo? E, assim, é muito bacana, a gente sente na energia de vocês a importância dessa vivência, tá? Então, agora eu vou chamar, então, os comerciais. Nós vamos para os nossos comerciais, voltamos daqui a pouco com a Marilza e nossos convidados, professores do Colegiado da Conscienciologia. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, estamos aqui voltando para o programa de Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E lembrando, o Paradireito é para todos. Marilza, vamos então começar o nosso segundo bloco. Ok. Nós estamos aqui com os nossos convidados, professores Alexandre Baltazar, Cristina Nakaki e Malu Balona. Esse é o segundo bloco. E agora nós vamos ouvir a experiência da professora Malu, que já é tão experiente na Conscienciologia. A gente acredita que nunca se deixa uma oportunidade de aprendizado. E creio que o colegiado, por mais experiência que todos nós tenhamos da Conscienciologia, tenha sido uma grande experiência para todos. Professora Malu, é com a senhora. Pois não, Marilza. A gente costuma também aproveitar no colegiado essas especialidades de cada um, né? Cada um tem o seu vínculo maior com uma linha. É claro que o meu vínculo sempre foi o da parapedagogiologia, que é justamente a comunicação, que é um meio, é apenas um meio. A comunicação, a gente começa por ela é o meio. Depois vem a didática, que é a questão da ordem dos conteúdos que a gente pode passar. Depois a gente tem a taristicologia, que é aí o core, quer dizer, a qualidade do que vai ser passado. E lá no final é que se transforma em parapedagogiologia, com o exemplo pessoal, a teática e a verbação. Só existe parapedagogiologia a partir do exemplo. Então, é uma tarefa
calcada no exemplo, é uma especialidade que só tem a sua consistência, a sua veracidade, se for calcada no exemplo pessoal. E isso é o que é muito exigido no colegiado. Não dava para levar esses 5 anos de trabalho com esse tipo de posição nossa em relação a questões tanto pessoais de voluntários, quanto grandes questões macro da CCCI, as questões parapolíticas, a geopolítica local. É muito diversificada a atuação. E sem esse componente da forma de transmitir, a forma de acolher, a forma de explicar, que vem da parapedagogiologia, eu penso que ficaria mais difícil. Então, nós vamos exercitando essas especialidades, e no meu caso, foi esse aprimoramento, esse refinamento da forma. O conteúdo pode estar muito bom, mas a forma sacrifica o conteúdo. E não adianta ter uma forma linda e apresentar um conteúdo falso, um conteúdo fake, pirata, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, que não é real, que não é autêntico. Então, eu vejo que o colegiado, essa convivência estreita, íntima, com esses colegas, com esses parceiros e parceiras, exigiu de nós e vai exigir cada vez mais dos grupos que virão um nível de transparência muito sério. Porque a gente pode até ser professor só de sala de aula, mas na prática a multidimensionalidade está com os olhos deste tamanho em cima do mínimo pensamento, da mínima intenção. Então, isso que eu penso que o colegiado, ele revela, ele chega, ele traz, ele revela e fica completamente impossível da pessoa não falar verdadeiramente. Então, é o soro da verdade. Para quem quiser experimentar, vale a pena. Professora Malo, só um instante. A senhora lida com, passeia, né, nas especialidades da conscienciologia, a já ver os verbetes da senhora. A senhora acha que o paradireito, a paradireitologia, seria condição até a pessoa ter pelo menos bastante noção para participar desse colegiado? Porque o professor Valdo sempre fala que, no final das contas, todos vão ter que estudar o paradireito. Todas as especialidades vão cruzar com o paradireito. Tem toda a razão, Marilza, tem toda a razão. Ela é uma disciplina, a paradireitologia, ela é transversal ao modo de ser da consciência. É impossível desligar a paradireitologia da manifestação da consciência. Então, aquilo ali faz parte em cada momento, em cada ideia. Então, essa paradireitologia, agora você vê, a gente não pode confundir o fato de julgar e avaliar que a paradireitologia exige com a condenação mental prévia que a pensenidade às vezes traz, e a gente erra muito por ela. Então, você vê, nós podemos julgar. Pensar é julgar, dizia Nicolau de Cusa. Isso já lá desde o século XIV. Pensar é julgar. O problema é dar a sentença. Então, quando a gente dá a sentença, a gente está prejudicando a ação paradireitológica, porque não nos foi pedido dar esse tipo de condenação. Professora Malo, né? A análise profunda. Tem uma pensada do professor Valdo que ele diz que, num único pensamento, a consciência manifesta todos os egos de múltiplas vidas. E esse pensar que você está se referindo ganha um peso maior quando você vê que, quando alguém está prejulgando, você mesmo está prejulgando algo, não é só uma coisa de momento, é um conceito que já vem arraigado a nível de intraconsciencialidade, né? Isso é muito importante que você falou, professora. É importante, o professor fala, nós todos precisamos passar pela área jurídica, todos vamos precisar entrar nessa área em algum momento da evolução, porque ela é importante. Por quê? Porque é a hora de sentenciar, avaliar, analisar, mas na hora de sentenciar, a situação fica muito mais séria em relação à paradireitologia, e a gente erra muito se tem a visão intrafísica demais, ou se faz só pelo extrafísico, não considerando as condições difíceis da humanidade, né? Multiexistenciais da humanidade, né? Muito sérias para compreender. Eu me julgo realmente um aprendiz, assim, lá da outra pontinha, mas eu estou querendo ter curso intermissivo um pouquinho melhor para estudar melhor a paradireitologia. Eu também estou fazendo uma força. Muito obrigada, professora Malo. Foi muito boa a sua participação, a da professora Cristina também.
Agora nós vamos passar a palavra para o professor Alexandre Baltazar, o nosso reurbanólogo, não é? É isso aí. Então, gente, novamente é um prazer estar aqui com vocês, discutindo, né, a colegiadologia nessa inter-relação com a paradireitologia, né? O que eu poderia ressaltar, assim, da experiência que eu tive dentro do colegiado da Conscienciologia desde 2016, é, assim, primeiro, uma enorme gratidão pela experiência e pela vivência e amadurecimento que eu tive, né? A professora Malu e a professora Cristina já falaram bastante dessa questão da reestruturação pensênica, o entendimento da dinâmica grupal da CCCI. Eu visualizo isso como, para mim, a maior vivência, a maior experiência. Eu posso exemplificar. Eu sou voluntário desde 93, eu conheci o Instituto em 91, em Florianópolis, e logo em seguida eu me engajei nos projetos do CAEC, me mudei para cá em 95, fiquei até 2001, fui para o Espírito Santo, ajudei na fundação e construção do campus da Aracê, voltei para a Foz em 2008, ajudei no Polo Discernimento, que foi projetado para ser a prefeitura da Cognópolis, foi uma vivência muito rica que nós tivemos. Atuei também na coordenação do Conselho dos 500, e depois eu vim para a Sinvex, para ajudar a implantar o campus da Sinvex, e aí foi daí que eu assumi a minha especialidade de para-reurbanologia. Então ela está muito casada ali com a cognopoliologia, que é a implantação de Cognópolis. Isso foi em 2014, quando eu me mudei para o campus da Sinvex. Em 2016 eu entrei no colegiado, estou até agora, a nossa gestão finaliza agora em junho desse ano, onde a gente vai passar o bastão. Então, eu tive uma vivência na CCCI, em várias instituições e em vários grupos. E no momento em que a gente entra dentro de um grupo, como colegiado, para poder substituir os papéis do professor Valdo, a nossa função de ouvidoria, né, e aí a gente começa a receber demandas de todos os grupos da CCCI, e aí você coloca colégios invisíveis, você coloca as instituições, você coloca aí organismos conscienciocêntricos, os mais diversos grupos. A gente é forçado, de alguma maneira, nessa nossa interação, a sobrepairar isso tudo e conseguir fazer o esforço de visualizar o que é o melhor para todos, da CCCI. Então, naturalmente, aí eu falo por mim, a reciclagem de você jogar fora toda e qualquer possibilidade de, vamos dizer assim, pertencimento a um grupo isolado dentro da CCCI. Não dá. Você não consegue exercer a vivência do colegiado estando dentro de um subgrupo da CCCI. Uma condição anula a outra. Essa é a minha experiência, e as colegas que estão aqui hoje presentes podem complementar, né? Pelo menos para mim isso é muito claro. Não há como alguém estar dentro de um subgrupo da CCCI pensando a CCCI. Ele precisa abrir mão, ele precisa fazer essa, entre aspas, dessoma, para poder ressomar com uma visão mais ampla, né, do processo da nossa Maxi Proexis grupal. Então, assim, lendo o corpus, conhecendo mais a fundo o corpus de conhecimento da Conscienciologia, a gente vai entender por que o professor Valdo fala tanto em democracia pura e por que ele sugeriu um colegiado para substituí-lo. Zéfiro, no meu entendimento, foi completista ao nos aglutinar numa Cognópolis, num grupo evolutivo. Mas nós somos uma pluralidade. Nós temos 24 instituições, podemos chegar a 50 instituições, foi o caminho apontado pelo professor Valdo. Então, nós temos uma pluralidade. Essa pluralidade, ela funcionará melhor, e esse é o nosso entendimento, a partir de um colegiado. Porque nós temos vários especialistas, como já foi colocado aqui, representando bolsões diferentes, representando escolas da conscienciologia diferentes. Nós temos aqui para-direitologia, para-urbanologia, para-pedagogiologia. Se o Alcir estivesse aqui, ele estaria representando a pré-intermissiologia e o Moacir com a para-percepciologia. Então, vamos imaginar as próximas gestões do colegiado com conscienciômetras, com consciencioterapeutas, com proexólogos, com seriexólogos. Imagina a riqueza e o caldo disso representando toda a CCC. Então, a vivência disso e o amparo de função é ostensivo para aqueles que assumem, eu falo por mim, e eu imagino que a segunda gestão não vai ser diferente, um amparo de função ostensivo para que a gente consiga efetivamente implantar um processo de democracia onde todos esses subgrupos
E subgrupo não é no sentido pejorativo, é no sentido positivo, porque cada grupo é uma escola da conscienciologia. A paradireitologia e a juriscons formam uma escola de paradireitologia e é um grupo que tem pensamentos que às vezes são diferentes de outra instituição. E isso é bom. É assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. Então, o colegiado da conscienciologia, ele tem um pouco esse papel de pegar representantes da CCCI e formar um organismo coeso e harmônico. Então, a vivência da harmonização do colegiado da conscienciologia, que levou mais ou menos 2 anos, foi uma das experiências mais ricas que eu tive nessa Seriex. Porque você conviver com admiração e discordância, e quando a gente fala isso, o nosso ouvinte aí, ele vai estar assistindo, ele vai dizer, nossa, como eles se dão bem, né, gente? Assim, mas veja, a Cris e a Malu conhecem os meus trafares como ninguém, entende? Então, conhece os meus trafores como ninguém, vice-versa e versa-vice, tá? Então, isso é muito bom, porque na hora que isso acontece, é uma consim-cobaia permanente, a gente começa a ter uma admiração pelo colega, mesmo quando ele nos faz uma heterocrítica que dá aquela pancada para a gente cair na real e reconfigurar algum padrão pensênico para o bem daquilo que é o melhor, né? Mas, Marisa, se deixar, a gente vai falar aqui até 5 horas da tarde. Eu já ia interromper. Essa é a minha tarefa aqui. Interromper uma boa fala é muito difícil, gente, porque a gente também gosta de ouvir, né? Mas, então, professor, me diz uma coisa. Já vou começar no bate e volta, aproveitando aqui o professor Baltazar, tá? A gente vai ter agora, depois disso, a gente vai ter um intervalo e voltamos com o nosso jogo de perguntas aí para vocês. Então, professor, qual foi, já que você falou em trafor e trafar, qual foi o seu trafor que foi aprimorado nessa convivência, desse trabalho, e qual foi o trafar que você conseguiu superar? Assim, de bate-pronto, na tampa? Na tampa. Talvez um... É aquela história, pôr a cara na vitrine, né? Você que tocou no assunto. Sim, eu acho que um dos meus trafores, que talvez tenha me ajudado bastante, é a resiliência. Tá? E aí a Malu e a Cris podem sinalizar, elas também me conhecem muito bem, mas eu acho que a resiliência me ajudou muito. A pressão holopensênica, que eu imagino não vai ser diferente na próxima gestão, nós enfrentamos muita pressão holopensênica e isso requer um certo nível de resiliência, tá? Então isso me ajudou, entende? Para segurar o tranco, ficar firme, né, durante todo esse tempo para poder fazer valer essa questão. E talvez a questão do trafar, eu falei que a minha maior experiência, a minha maior reciclagem foi justamente essa assunção de uma visão, uma cosmovisão maior da CCCI. Por aí tem um trafar, às vezes, que é um provincianismo, de você estar dentro de um determinado subgrupo que você precisa abrir mão. Entende? Então, isso é muito interessante, mas eu pensei muito esses dias no programa, né? E eu pensei que talvez um dos maiores aprendizados, que com certeza teve vários, foi aprender a fazer concessão. Também. Eu acho que essa foi uma chave para vocês exercerem a resiliência, né? Chegar a consensos, né? Já que não havia ninguém batendo martelo, vai ser isso e acabou. Então, a impressão que me veio que deve ter sido um aprendizado excelente, porque é uma coisa que eu pesquiso, essa questão da concessão, através da concessão, né? Uma concessão cosmoética, lógico, de ambos os lados, a gente está falando de uma forma positiva, né? Eu poderia fazer uma colocação sobre essa questão da concessão. Para o bom funcionamento do colegiado, e aí a professora Cristina e a professora Malu me corrijam se eu estiver errado, existe um nível de admiração anterior. Sim. Que assim, isso é uma dinâmica do colegiado. Quando a gente vai discutir uma determinada ideia, eu já dou uma carta branca para os meus colegas prévia, para que eles possam expressar o pensamento deles em relação àquela determinada ideia. E isso não é uma coisa simples e comum de fazer, porque nós estamos muito acostumados ao seguinte: eu vou colocar a minha ideia, é assim que eu penso, eu vou defender isso. E a pessoa se fecha. E quando alguém coloca uma ideia diferente, a pessoa às vezes nem ouve. Né? Não, eu já sei onde ele vai chegar, eu já sei o que ele vai falar.
Isso assim, é a vivência que a gente tem. Quando você desenvolve essa técnica de pegar a ideia, tira da sua cabeça, coloca ela de frente, todos vão falar sobre essa ideia, é uma concessão prévia que você faz. E entende? Uma confiança do grupo, né? A interconfiança grupal, eu vejo isso muito importante. O grupo chegou até hoje fazendo o trabalho que fez na CCCI, com certeza foram fatores preponderantes entre vocês. Eu quero passar a palavra para o professor Eliel. Bom, gente, esse bloco eu achei bastante interessante o Baltazar, quando ele colocou uma questão voltada para essa coisa que são próximos vocês, né? No sentido de estar um ajudando o outro, compreendendo o outro e até, de um certo modo, exercendo a transparência entre o grupo e também uma desdramatização. Desde o momento que a pessoa tem um trafar, aquilo não te surpreende e essa transparência de manifestação consciencial cria, na verdade, uma amizade raríssima dentro do contexto do colegiado. Trabalhar justamente isso, né? Essa amizade mais profunda, e o colegiado ele talvez proporcione esse tipo de situação. Eu acho muito bacana ter essa experiência, vivenciar isso. Bom, então agora eu vou chamar os comerciais, né? Vamos para os nossos comerciais, vamos daqui a pouco com a Marilza e os nossos convidados professores do colegiado da Conscienciologia. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, então nós vamos voltando, apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI, Rede Comunicadora de Iguaçu. E aí nós vamos, então, para o nosso próximo bloco. Marilza, com você. Pois é, uma palestra tão boa com vocês e nós estamos chegando no nosso terceiro e último bloco, lamentavelmente. Mas a casa está aberta para vocês virem fazer um programa individual, vai ser o maior prazer. Podemos agendar depois, tá bom? Bom, agora nós vamos contar com a presença da professora Márcia Rame, que é coordenadora da Juriscons e foi a idealizadora que nós fizéssemos esse programa com o colegiado. Ela achou de suma importância. Nós mexemos com toda a agenda que estava pronta, vocês não imaginam, e conseguimos. Isso é que é importante, né? Importante que conseguimos. Então, esse terceiro bloco, nós vamos fazer perguntas, o Eliel também pode fazer, a Márcia, aos professores, e aí cada um responde o que achar conveniente. Quem achar conveniente pode responder, ok? Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. De acordo com a experiência de cada um, como foi o interrelacionamento, a especialidade de cada um e a paradiretologia dentro das atividades do colegiado? Então, vou começar aqui, tá, pessoal? Eu acho que aí a gente pode ir somando as ideias. Da minha parte, é só reforçar, né, Marilza, aquilo que a professora Malo já falou, de certa forma você também trouxe, da transversalidade da paradireitologia, porque isso está relacionado diretamente à condição evolutiva, à evolução, não só pessoal, mas principalmente o grupal, mesmo porque a evolução se dá em grupo, né? E, da minha parte, eu vejo que o exercício da paradireitologia dentro dessa visão mais ampla, não tanto estrito sensu, mas mais lato sensu, né, voltado para a questão da cosmoeticologia, da própria evoluciologia, da grupo-karmologia, da paradiplomacia, as experiências do colegiado proporcionam isso, né? Então, pensar de uma maneira em que nós estamos mais próximas, né, ou pelo menos tateando ali o que seria um holopensene de Comunex mais avançadas, em que o que vale mesmo é o código pessoal de cosmoética, acho que já foi colocado aqui, né, a questão da coerência, da verbação principalmente, né, da teática, e como que nós vamos construindo também nosso código grupal de cosmoética a partir justamente desses objetivos maiores, né? De respeito, de sinergismo, de visão de conjunto, como já foi colocado. Vai acrescendo, né? Vai acrescendo.
Agora, uma segunda pergunta. O colegiado da Conscienciologia atua em frentes diversificadas de trabalho. Articuladora, consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mediadora e etc. São várias. Na prática, como o trabalho ocorreu? Quem responde? Posso responder essa. Nós temos essas 8 funções e dificilmente uma função ela é exercida de maneira isolada, tá? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? A questão da função de ouvidoria. Às vezes chega uma demanda para o colegiado e eu posso citar uma das demandas que vai ilustrar e todos vão lembrar. O jornal da Cognópolis, ele ficou parado durante um bom tempo. E uma voluntária, né, ela fez uma demanda ao colegiado solicitando que a gente ajudasse a resgatar o jornal da Cognópolis. Então, veja, a nossa função de ouvidoria, recebemos essa demanda e o que nós fizemos? Utilizamos a nossa função de articulação. Nós chamamos mais de 20 jornalistas, né, ou pessoas ligadas à questão do jornal, centros da área de comunicação, promovemos uma série de reuniões e propusemos a essa equipe, a esses jornalistas, comunicadores, a retomada do Jornal da Cognópolis. Então, foi uma série de reuniões. Então, ali tem a função de ouvidoria, tem a função de articulação, tem a função de propositiva. Dessa mesma maneira, tiveram uma série de outras demandas que nós exercemos de maneira integrada, né? Então, enfim, a gente poderia citar diversos exemplos aqui, mas eu acho que dessa maneira fica mais ou menos claro. Não sei se algum colega gostaria de complementar. Vale a pena lembrar, né, Alexandre Malo, que no site do colegiado existe já um espaço onde nós colocamos as nossas realizações, né, vamos supor, até a data base, né, de janeiro, fevereiro de 2021, mas as pessoas interessadas podem consultar o site colegiadodaconscienciologia.org e ali tem mais informações também sobre quais foram, né, os resultados desse trabalho do colegiado nesses 5 anos, né, nesses quase 5 anos. E todas essas... A própria participação na rádio, na RCI, na Rede Comunicadora Iguaçu. A política editorial da Rede Comunicadora Iguaçu foi elaborada em conjunto com a presença do colegiado também. Então, eu, pessoalmente, estive à frente do programa 2 anos e meio na RCI, aos sábados. Enfim, esse tipo de integração da gente trazer para o conhecimento de toda a CCCI, eu acho que esse ponto é muito importante, está dentro da área da comunicologia. Nós somos muitos, vivemos vidas profissionais, atividades diferentes, então, para trazer uma informação que ela seja respondida e nivelada por todos, é difícil. É muito difícil. O colegiado teve esse papel fazendo o areópago conscienciológico desde 2018 para cá. Então, essa programação quinzenal, ela ajudou demais. Primeiro, ela foi semanal, depois quinzenal. Então, quando ela se tornou online, quer dizer, eu acho que a gente tem um canal de comunicação confiável, como vocês escolheram o programa de rádio da Juriscons, na Rede Comunicadora, para esse fim, para igualar informações, nivelar, transmitir ideias inovadoras. Então, eu vejo que esse papel colegiado tem feito muito de esclarecimento coletivo, de nivelamento informacional. Não é uma coisa simples na CCCI. Nós estamos conectados, mas às vezes muito desconectados onde deveríamos. Então, acaba havendo muita desinformação e informações um pouco esdrúxulas que a gente precisa de... Ok, professora Malo, muito bom. A professora Márcia quer fazer uma pergunta? Eu gostaria, sim. Eu acho que dentro dessa ideia de informação que a professora Malo estava trazendo, né, e da gente se conectar, a minha pergunta é: como que se a gente quiser conectar o colegiado para conversar, para buscar auxílio, para trocar ideia, como que a gente faz? O voluntário da CCCI, né? Nós temos hoje voluntários no mundo inteiro. Como que esse voluntário chega até você? Canal que vocês têm para disponibilizar isso? Alexandre, com a palavra. Bom, primeiro, nós temos um e-mail, colegiadodaconscienciologia@gmail.com. Então, é o nosso canal de ouvidoria,
onde qualquer pessoa pode encaminhar uma sugestão, uma crítica, uma demanda, fazer uma solicitação. Nós temos um outro contato no segundo e quarto sábado de cada mês, que é o Areópago Conscienciológico. Dentro do canal do Tertuliário, nós estamos lá todos os sábados, das 15 às 16h30, debatendo temas diversos, tá? E tem sido bastante rico a participação de pessoas do Brasil e de fora do país também, e é um outro canal de contato com o colegiado. O nosso site, ele está bem completo, colegiadodaconscienciologia.org, e tem muita informação. A professora Cristina falou do histórico do CDC, de realizações, está dividido lá por funções, e tem uma série de outros documentos para quem quiser saber um pouco mais da era da colegiadologia. Nós temos, por exemplo, uma coleção de ortopensatas do professor Valdo, o verbete do DAC, onde ele sugere a criação do colegiado, e uma série de outros materiais. Tudo isso está à disposição dentro desses canais. Bom, agora, em que situação o voluntariado pode procurar o colegiado da Conscienciologia? Qual seria o motivo que algum voluntário de qualquer parte do mundo, daqui, procuraria o colégio? Malu, já que você está com o microfone aberto, engata aí a resposta. Olha, eu queria até aproveitar, Maria, se você me permite, fazer um convite para hoje mesmo. Quem quer se comunicar hoje, dia 13, sábado, às 15 horas, nós temos o Areópago Conscienciológico hoje aberto, com o canal aberto. Sai desse programa, vai almoçar tranquilamente, descansa. 3 horas você engaveta aí, desengaveta todas as suas perguntas para nós. É porque nós dependemos justamente dessas respostas, né, Marilza? Exatamente. Bem lembrado, Malu. Hoje, 15 horas. É hoje, 15 horas, então você vai lá hoje mesmo, traga as informações. Marilza, as coisas são bem interessantes, porque desde o problema em condomínio acaba aparecendo como coisas bem mais avançadinhas. Sim, assim, uma usina de fotovoltaica, mas os assuntos são muito variados. E outra questão que eu vejo, assim, o colegiado, ele é muito profilático. Como nós todos nos comunicamos muito com os colegas da CCCI de maneira geral, nas ICs que trabalhamos ou nos projetos, a gente acaba percebendo necessidades, que não precisa nem a pessoa trazer, a gente procura. Então, nós vamos atrás da pessoa, mandamos uma mensagem... Nós só vamos complementar a sua informação, que é sábado, dia 13 de março, hoje, sábado, de 13 de março, porque a pessoa pode assistir num outro sábado qualquer e querer pegar o programa pela metade e querer acessar e não vai conseguir, né? Então fica aqui, complementando a informação, que, aliás, tem a ver com a pergunta que eu fiz, né? Colegiado, portas abertas, open doors. Isso é muito bom. Professora Eliel, alguma pergunta para o colegiado? Uma questão que eu queria colocar para vocês, assim, vocês têm um processo de ouvidoria e de recepção dessas pessoas, dos voluntariados, de uma forma indistinta, todas as pessoas, tanto no Brasil como fora dela, etc. Vocês conseguem perceber a equipe de amparo nesse tipo de abordagem, nesse tipo de acesso às pessoas? Quais são as suas percepções parapsíquicas dentro desse contexto? Pode ser qualquer um. Eu acho interessante cada um falar da sua percepção, porque isso é algo bem subjetivo, assim, né? Sabe, Léo, eu vejo que é um padrão de universalismo, de abertismo, de uma ausência de apriorismos e preconceitos, entende? Então, é um pouco aquilo que o Alexandre falou, né? Essa cosmovisão e essa questão esse sobrepairamento, a estrutura, a cargo, sabe? Isso tudo fica secundário. Esse é o padrão da equipe extrafísica. É um padrão mais extrafísico mesmo, porque tudo isso que a gente está fazendo é um cenário que a gente utiliza para se organizar aqui dentro do que a gente consegue fazer de melhor nesse momento. Mas, do ponto de vista extrafísico, isso não tem a menor importância. O que tem importância é a consciência, por isso que o nosso modelo é conscienciocêntrico. Então, esse é o padrão que eu percebo. Ok. Márcia, alguma pergunta?
Eu gostaria que todos respondessem, se possível, essa pergunta. Eu vou até abrir meu microfone aqui, posso responder sim. A gente tem algumas consignas do Areópago, quem já participou vai lembrar. Então, por exemplo, todas as ideias estão acima das pessoas, todos são bem-vindos, ninguém será desqualificado. Então, o colegiado ele tem um nível de abertura a todo e qualquer voluntário, para toda e qualquer ideia, sugestão, crítica, e a gente ouviu de tudo em 4 anos e meio, tá? Das críticas mais destrutivas às mais construtivas, e tudo a gente aproveitou e ouviu com muito respeito. E para fazer isso, é preciso amparo de função, porque às vezes nós somos até afrontados e a gente tem que ouvir com muita cosmoética e compreender aquela situação para poder tirar o melhor partido, né? E isso é uma vantagem, você estar em 6 pessoas, hoje nós estamos em 5, em grupo, sempre um amortece esse impacto de uma maneira diferente e a gente consegue depois fazer a sedimentação e a compreensão com profundidade daquilo que chega para o colegiado. Não importa o que chega, aquilo que chega vai ser encaminhado, vai ser acolhido, vai ser endereçado. Professora Malu, agora a sua opinião. E logo em seguida que você terminar, você pode se despedir. Aí depois cada um vai fazer a despedida do programa, que a gente já está chegando ao final do programa de hoje. Eu penso que a Equipex ela é instrutora na questão da qualidade da desassedialidade, que como a pressão extrafísica é imensa em cima dessa estrutura nova, ela é nova para todos, inclusive dentro da própria comunidade. Então, a questão dos contrapensenes, da antipensenidade, ela é um fato, a gente não pode fazer disso, esperar uma solução mágica. Então, a técnica desassediológica dessa Equipex é muito avançada. E o que me chama muito a atenção também são os pós-fácios. Você pensa que o assunto foi discutido ali, ele tem pós-fácil na TENEPS, às vezes ele vai acabar o pós-fácil no dia seguinte, através de uma projeção, e ele é duradouro, às vezes os assuntos, ele fica igual o programa aqui, o nosso programa, ele fica em blocos. Você pensa que terminou hoje, mas amanhã tem um capítulo muito mais interessante. Você fala, nossa, como a Equipex está dando atenção a esse caso e como a gente estava vendo pequeno. Então, eu vejo que essa expansão na questão da desassedialidade, da interassistência mais profunda, eu penso que eu tenho aprendido muito nesses últimos 3 anos em termos de técnicas desassediológicas. Tenho procurado ser uma boa aluna na medida das minhas condições, dos meus limites. Ok. Agora, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar dessa temática, oferecer sorvete, flor, morango com creme, para nós é o que há, porque um programa para falar da paradireitologia não é brincadeira no meio dessa mediocridade que assola no momento esse planeta, precisando tanto de ajuda, né? Então, a paradireitologia está na ponta nesse momento. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, Mariluz, agradeço muito o seu convite, da Márcia, do Eliel, um ambiente fora de série, um para-ambiente fora de série. Sim. Então, uma satisfação enorme, eu agradeço, um excelente programa para todos, que vocês aproveitem como a gente está aproveitando. Ok, Baltazar. É isso, complementando aí a fala da professora Malu, gostaria de agradecer novamente a participação aqui no programa Conteúdos do Paradireito e dar os parabéns para vocês pelo alto nível que a gente percebeu aqui das energias, e é sempre muito bom falar de colegiadologia e paradireitologia. Continuamos aí à disposição. Muito obrigada. Professora Cristina. Só reforçando, então, que meus colegas já falaram, além de dar os parabéns a vocês, né, pela manutenção e continuidade do programa, minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando algumas ideias. Professora Márcia. Bom, em nome da Juriscons, eu já quero agradecer a vocês pela sustentabilidade do colegiado nesse período todo. Então, em nome de vocês 3, registro o agradecimento a toda a equipe, aos que estão, aos que estiveram, a equipe intrafísica e extrafísica, nesses 5 anos no colegiado. Obrigada por estarem aqui e obrigada por continuarem. Eliel, por favor.
Eu acho assim, só para a gente finalizar esse último bloco que eu achei muito interessante, como que a gente tem um processo de conhecimento uns dos outros mais do que a gente imagina. A gente é muito mais íntimo consciencialmente do que a gente imaginamos. E aí, quando vocês colocam a vivência de vocês dentro da colegiologia, aí a gente vê como que nós somos tão próximos, né? E às vezes dentro da CCI tem gente que ainda vira a cara para o outro. Nós já somos tão poucos, né, dentro daquele contexto. E isso é uma perda evolutiva. É perda de tempo fazer isso. Então, ficar emburrado com alguém ou virar o rosto para alguém, isso é perda de tempo, porque nós temos um processo muito mais amplo e muito mais abrangente para trabalhar. E vocês trouxeram essa vivência, essa experiência de pensar grande. O professor Walter falava assim, pense grande. Então, a colegiologia é um exercício de pensar grande. E eu fico muito grato por estar aqui, por estar ouvindo vocês e a experiência de vocês. Tá? Então, eu vou já... Só faço minhas palavras do Eliel. Muito agradecida a todos vocês pela disponibilidade de participarem do programa. E, como eu já falei, o programa está aberto a todos. Muito obrigada. Então estamos finalizando nosso programa de hoje. Eu, Eliel Queiroz e Marilza de Andrade, queremos agradecer a presença dos professores do Colegiado da Conscienciologia, aos espectadores e ouvintes, e que nos honraram com a sua participação. E convidá-los para a próxima semana, sábado, às 11 horas. Você ouviu na Rede Comunicadora de Iguaçu, RCI AM 1320, e um bom dia para todos.